Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós desencarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre que guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Valei-vos da luz, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus, em João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias em que se foram e as que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Reflete na observação do Mestre e aprender deles um luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, diz ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem as características da melhoria e aprimoramento no ato da marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando, em seguida, à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal. Porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse sedulir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos do véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendidas segundo a vontade de Deus.
que a paz irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra recaia sobre todos nós, encarnados e desencarnados, para que Ele possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da paz, solicitamos que a batismo exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Essa reunião de quinta-feira ela é uma reunião muito gostosa, sabe? Mas que se reveste na gente uma responsabilidade muito grande. Porque é muito diferente quando a gente fala para uma pessoa que aquela pessoa quer aprender, de quando a gente fala para um movimento, onde tem muitas pessoas envolvidas nesse movimento. E são poucas as que querem aprender. É aí que se reveste a coisa de uma peculiaridade a mais. Né? A gente tem falado aqui sobre beneficência. E a gente tem realçado que ela é o primeiro degrau de quem vai praticar a compaixão. Ele é o primeiro degrau de quem pretende fazer caridade. Não pense que você vai chegar mais além desse primeiro degrau, porque você não vai. As coisas no mundo espiritual são muito precisas, sabe? Quando tem aquela frase bonita, né, que diz que a natureza não dá saltos, na lei de Deus a gente também não dá saltos, não, sabe? É como foi dito aqui, andai, tem vistos, para que as trevas não venham nos abraços. A gente tem que andar, é passo a passo. Então, se você quiser aprender a caridade, comece pela beneficência. Daí a dificuldade que às vezes a gente tem de levar isso até a pessoa. Porque todo mundo acha que faz caridade. E aí a coisa fica complicada, sabe? E fica muito delicada. Então, às vezes a gente até fica meio falando com ênfase muito grande. Para que as pessoas caiam em si e ele veja que elas precisam aprender mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Então, quando a gente diz aqui, como foi falado, a beneficência, que é o braço material da caridade, mas não pode jamais ultrapassar o principal, que é o lado moral e espiritual. Isso quer dizer o seguinte, que o secundário é o material, o primário é o moral, é o espiritual. Se você não faz esse primário e faz só o material, você não praticou caridade. E aí é que a coisa complica. Porque além de não ter praticado a caridade, você pode ter complicado em muito a vida do outro. Mas é em muito mesmo, está entendendo? Então, no intuito de você dizer eu vou fazer caridade, muitas vezes você está jogando o outro de ladeira abaixo. E as pessoas não se apercebem que são desse jeito. Tem uma frase muito bonita de Einstein, que ele diz o seguinte: o universo de cada um se resume ao seu conhecimento. Aquilo que ele não conhece não existe para ele. Então, você só é detentor daquilo que diz respeito ao que você conhece. Aquilo que você não conhece não existe para você. Mas não é porque não existe para você que ele não exista. Ele existe.
você está longe disso. Então a caridade existe. E fora da caridade não há salvação. Mas a maioria das pessoas estão longe desse sentimento de caridade. Eu trouxe para vocês aqui hoje um trabalho de neurociência para ver se consegue tocar um pouco vocês, porque aqui a gente tem falado muito do ponto de vista da filosofia da doutrina. E quando a gente fala de filosofia da doutrina, a filosofia é uma capacidade de pensamento, sabe? Cada um tem o seu. E às vezes a gente fala, e eu não sei se está chegando, entende? Eu não sei se a pessoa está percebendo. Então, como eu fui bastante enfático na reunião passada, e fui enfático mesmo, porque precisa ser, sabe? Quando a gente chegou a ler isso aqui, que diz, sim, é certo afirmar que tudo isso surge um movimento de saída da simplicidade, e se envolvendo em questões mais complexas, querendo fazer grandes obras, ou se fazer muitas coisas, isto não passa de narcisismo, com desejo de poder e de dinheiro. Só não foi envolvido o sexo, mas fala um pouco a verdade. Mas provavelmente, fora da casa espírita, ele também será envolvido. Então, quando você está fazendo alguma coisa, entenda. Se você faz mal feito, se você faz de qualquer jeito, o sentimento que está te animando para querer mostrar isso para os outros é narcisismo. E você faz isso pensando que está fazendo caridade. Mas no fundo, do teu ego, do teu subconsciente, o que você está exaltando é a sua personalidade. E por isso que se chama narcisismo. E quando você faz coisas assim mal feitas para mostrar que fez e que não tem condição de se manter, você está abusando do poder e do dinheiro também. Então entenda que em nome da caridade, muitas vezes você está sendo um braço das trevas, que está usando do teu narcisismo, desse envolvimento que a gente tem com dinheiro e com poder, e você acha que está bem. E não está. Quando eu falei a semana passada da casa da sopa, e falando que aquilo ali precisava ser reformado, que aquilo ali não é caridade, entende? Aquilo ali, depois que vocês vão ler isso aqui, nem assistencialismo vai ser, que aquilo ali, em vez de estar fazendo algum benefício, que as pessoas acham que estão fazendo, mas eu estou dando comida para quem está com fome, né? Não é assim que todo mundo fala, eu estou com fome, eu estou dando comida, então eu estou fazendo o bem do outro. Será que está realmente fazendo o bem do outro? Pois eu vou te mostrar um trabalho de neurociência hoje para que você pare, pense e reflita. Mas que reflita mesmo, sabe? Porque a gente vai dialogar sobre esse trabalho. E vai dialogar muito sobre isso. Eu vou tentar passar o vídeo aqui de primeira, porque eu não sei se ele vai me obedecer, mas eu espero que obedeça. E espero que o som chegue bom para todos vocês. Há coisas que estão perfeitamente dentro do nosso controle, coisas que nós podemos transformar. Apesar disso, infelizmente, quando nós fracassamos muitas vezes seguidas, ou quando outras pessoas e instituições tiram a nossa liberdade, tiram o controle das nossas mãos por algum tempo, nossa mente se adapta a esse desamparo. Esse processo de aprendizagem, onde nós aprendemos que não somos capazes de mudar as coisas, é estudado em profundidade pela psicologia e é chamado de desamparo aprendido. O desamparo aprendido, então, é um fenômeno psicológico onde os indivíduos que são expostos a situações de desamparo, de dor, angústia, fracasso, e, em geral, situações de sofrimento das quais eles não conseguem escapar e sobre as quais eles não têm controle algum, tais indivíduos tendem a aprender que não são capazes de controlar as coisas e simplesmente aceitam novas formas de sofrimento que lhes ocorrem no futuro.
Trata-se de uma internalização do desamparo, mas essa aceitação não é tranquila. Trata-se de algo que faz a pessoa permanecer sofrendo, mesmo possuindo a capacidade de escapar desse sofrimento, simplesmente porque ela internalizou o desamparo de uma situação de sofrimento anterior. O que acontece com muitos jovens na escola é uma situação onde eles se sentem punidos, onde seus estudos não resultam em um bom desempenho e, por não conseguir uma boa nota, mesmo se esforçando muito, eles simplesmente desistem. Desistem de tirar boas notas, desistem de lutar pelo vestibular dos seus sonhos e desistem muitas vezes da própria escola. Em situações profissionais isso é muito comum. A pessoa está em um emprego que ela odeia, um emprego que lhe faz muito mal, mas do qual ela precisa para sobreviver e sustentar a família. Devido a isso, ela aprende o desamparo e acredita que não há nada que ela possa fazer na vida profissional para que ela encontre um trabalho que lhe faça feliz. E com isso, segue a vida em sofrimento. Esse fenômeno é muito comum também em relacionamentos abusivos. A pessoa passa anos sofrendo em um relacionamento e aprende o desamparo. O desamparo aprendido, aliás, pode estar associado inclusive a transtornos psiquiátricos como a depressão. Estudos já demonstraram a associação entre a depressão e o desamparo aprendido. Tudo isso nos permite fazer algumas reflexões importantes. Se você fizer uma lista das coisas que mais te angustiam e preocupam todos os dias, provavelmente você verificará que a maioria delas é coisa sobre a qual você não tem controle algum. Mas nós não podemos, com isso, passar a acreditar que nada está sob nosso controle. Quando nós aprendemos o desamparo, nós tendemos ao pior tipo de inércia que existe. A inércia que nos faz permanecer em situações de angústia e sofrimento. Ou, no mínimo, a inércia que nos impede de crescer e melhorar. Nós não podemos ser ingênuos. O fracasso é mais provável do que o sucesso. Se você já leu a biografia de qualquer grande empreendedor, ou grande líder, ou de personagens históricos marcantes, eu aposto que você encontrou muito mais páginas falando de fracasso do que de sucesso. Então, o que nos diferencia daqueles que conseguem o sucesso não é a ausência de fracasso. Ao contrário, é aceitar os fracassos, aprender com eles e seguir em frente com uma nova estratégia. Não deixe que a passividade tome conta da sua vida. Afinal, se você viver uma vida passiva, é bem provável que lá na frente você olhe para trás e se arrependa. Que você se arrependa por não ter tentado, por não ter arriscado e, sobretudo, por não ter vivido. Os estudos mais recentes sobre o desamparo aprendido, esses estudos vêm invertendo a lógica do desamparo aprendido. Essencialmente, a observação do funcionamento do cérebro tem sugerido que o desamparo não é aprendido. Na verdade, o que os dados indicam é que a passividade é uma espécie de modo padrão, de modo automático do funcionamento do cérebro. Ou seja, não é que nós aprendemos o desamparo. Na verdade, nós deixamos de aprender que nós temos controle. E por isso nos relegamos à passividade automática do desamparo. Em outras palavras, é por deixar de aprender que nós temos controle, é por deixar de aprender que nós somos capazes de transformar nossas vidas que nós seguimos passivos em desamparo. É por isso que a aceitação e a passividade se tornam comportamentos predominantes. A minha recomendação, então, é não se preocupar com aquilo que está fora do nosso controle, mas apesar disso, perceber que existe uma coisa que está totalmente dentro do nosso controle: as nossas ações, aquilo que nós fazemos, os nossos comportamentos. Com isso em mente, levante da cadeira e dê um primeiro passo, curto, mas firme. Às vezes, um passo totalmente diferente, rumo a um caminho que você nunca trilhou. E pode ser que lá na frente você tropece, pode ser que você caia, pode ser que a queda seja dura e que haja pessoas pisando em você, mas jamais aceite o desamparo. Por mais duro e difícil que seja, levante e siga em frente. Não sei se vocês entenderam muita coisa, mas eu vou mastigar um pouco a coisa de vocês. Hein? Faz uns 40 anos que saiu esse trabalho de neurociência. Não vamos criticar o trabalho, mas vamos aprender o que ele trouxe para a gente, sabe? Um grupo de cientistas chegou percebendo que isso poderia estar acontecendo desse jeito, desamparo. Ele pegou animais, botou
um quadradozinho eletrificado, que metade do quadrado do chão é eletrificado, a outra metade não. E chegou lá, botou um animal para dentro. Ele ligou. Quando ligou, o animal sentiu um choquezinho e foi atrás de se defender. E ele foi e encontrou o outro lado que não tinha choque e ficou bem. Ele evitou aquele lado que tinha choque. Depois ele pegou outro demais, botou o chão todo eletrificado e botou algumas alavancas. E se ele mexesse aquela alavanca, era desligado o choque. Então ele botou o animalzinho lá, ligou, o animalzinho ficou andando, não procurava nada, e depois ele acidentalmente bateu naquela alavanca e desligou. E ele aprendeu. Toda vez que ele ligava, ele ia lá, batia na alavanca e desligava. Mas ele pegou, na próxima experiência, e colocou o chão todo eletrificado, sem nada, sem possibilidade de desligar. E botou o bichinho lá dentro, e ele começou a sentir choque. E ele saiu, procurou, andou, batia lá, bateu tudo, nada, e ele tomou um choque. Até que chegou uma hora que ele sentou naquele chão e ficou naquela, tomando choque. Depois ele pegou esse animal que ficou lá dentro tomando choque, colocou naquela jaula onde tinha metade eletrificada e metade que não era. Colocou ele na parte eletrificada e ligou. Ele estava lá deitado, ele ficou lá com o choque, tendo a possibilidade de ele se levantar e ir para outro canto e parar de sentir. Do mesmo modo, ele botou naquela outra cabine de experiência, que tinha no chão todo eletrificado com as alavancas. Botou o animalzinho lá. Ele ficou com o chão. Foi isso que foi chamado de desamparo aprendido. Depois de várias tentativas em que a pessoa não consegue sair da dificuldade, ele simplesmente aceita a dificuldade com passividade, sem ir em busca de solução do seu problema. Mas não pense você que isso resolve a situação dele, porque além dessa passividade, ele vive num grau de estresse muito alto. E como você viu aí, não é só depressão, mas ansiedade também. Então eles vivem extremamente estressados, porque eles estão adaptados, entre aspas, a uma situação conflitiva que incomoda e que ele simplesmente não encontra saída mais para aquilo. Ele vive daquele sofrimento. Então, os trabalhadores divulgaram isso como esse sofrimento que ele tem do desamparo aprendido como sendo um quadro extremamente psicológico. Desamparo aprendido é um quadro psicológico, a pessoa sofre, não tem solução, ele se adapta com aquilo. Porém, ultimamente, isso foi faz 40 anos atrás. Com o advento da ressonância, principalmente ressonância funcional, com o mapeamento de vias cerebrais, que hoje é uma coisa que está avançando muito, começou a se perceber que as pessoas que têm isso, porque as pessoas tiveram a mesma ação que os animaizinhos naquelas experiências. Não é que as pessoas foram colocadas na jaula eletrificada, não, eles começaram a ver que pessoas que passavam por sofrimento muito grande, que não tinham saída, eles tinham o mesmo comportamento do desamparo aprendido. Então, com o advento de ressonância funcional, então, começou a se observar que as pessoas que sofrem disso, ela tem uma desorganização das vias cerebrais, que é uma coisa assustadora. Então, se antes era atribuído a um quadro psicológico, hoje a gente sabe que é um quadro neurofuncional. Simplesmente diante do conflito, que a pessoa procura, ele está trabalhando na cabeça dele, ele está indo atrás de solução, ele vai no canto, não tem, vai no outro, não tem, tenta uma coisa, não tem, ele não encontra nada. Essa capacidade que ele tem
e saber que ele tem o autocontrole sobre ele para ir em busca de solução, ele é esmagadoramente destruído. Destruído. Isso que ele fala aqui no final, entende? Que é a solução que tem, sabe? É você começar a ensinar essa pessoa que ela tem controle sobre as ações dela. E começar a ter esse controle em coisas extremamente simples. Porque se você for levar algo complicado, ela não dá conta. Não dá conta. Se você pegar uma pessoa dessa com desamparo aprendido, e você for dar para ela um trabalho, ela não dá conta de trabalhar. Porque ela não sabe ter o controle sobre as ações dela para ela ser uma pessoa produtiva naquele trabalho que está realizando. E não dá conta mesmo. E aí eu quero que vocês parem e pensem, porque isso é extremamente grave. Isso é o quadro teórico que eu trouxe para vocês, de desamparo aprendido. Então, a gente sabe hoje em dia que o quadro neurofisiológico é muito mais importante do que o quadro psíquico. Então, as pessoas que estão lá porque estão com fome, não é assim que vocês falam? Tem coisa pior do que passar fome? Isso é um desamparo aprendido. Você passar fome. Quantas vezes você não acha que aquelas criancinhas estão lá querendo comer no tempo todo? Quantas vezes uma mãe daquela não passou fome e está passando fome e vivendo um grau de estresse alto, onde a irritabilidade toma conta? Lembra do estresse que a gente estuda na quarta-feira? Eu falo da irritabilidade. Pois é, as famílias vivem desse jeito, no desamparo aprendido. Pais e mães que não conseguem mais ter o controle de suas ações para ir em busca de soluções para os seus problemas. Filhos que estão sendo educados, passando por situações cada vez mais comprometedoras, porque são obrigados a seguir o exemplo dos pais e porque elas também não dão conta de resolver nada na vida delas. Aí você acha que dando um prato de comida está fazendo caridade? Ou você está fortalecendo o aprendizado, o sofrimento que ela está passando? À medida que você fica tratando só o efeito, sem corrigir a causa, você está fortalecendo o quadro doentio da pessoa. Está dando para entender como é que funciona a coisa? Então você não está lá tratando a causa, quer mostrar para aquela pessoa que ela tem um comportamento que ela pode, por si mesma, se sentir útil praticando ações nobres na vida dela para vencer as dificuldades. Você não está levando isso para ela. Muito pelo contrário. Você está fortalecendo ela na pobreza dela, dando comida para ela para que ela agasalhe o estômago, coisa que depois de algumas horas ela vai estar com fome de novo. E você chama isso de caridade. E você faz isso em nome de uma doutrina, que diz para você que fora da caridade não há salvação. Então, em nome dessa palavra santa e boa, que é o amor de Deus, a gente está praticando atos que não são edificantes. Nós estamos jogando nossos irmãos que estão passando por necessidade a uma forma crônica dessa necessidade que vai se perpetuar, em que os seus traumas e as vias neurológicas dele estão ficando, a cada dia que passa, mais comprometidos. Se você acha que dando trabalho para aquelas pessoas, elas vão estar resolvendo o problema delas, engano seu. Eu trouxe um exemplo prático disso. E eu quero que vocês olhem só ao exemplo prático e não aos comentários que a pessoa vai fazer em cima do exemplo e do insucesso que aconteceu. Porque é extremamente triste, mas até que a gente entende, porque é uma delegada que fala isso. Quando ela diz que é uma questão de fé e de trabalho, ela não sabe o que está falando. Então esqueça a parte de fé e de trabalho que ela está dizendo, porque ela não sabe o que é desamparo aprendido. Mas eu quero que vocês vejam o exemplo. E é um exemplo que é retumbante, para que vocês entendam como funciona o desamparo aprendido e como a situação fica desses irmãos que estão passando por essa necessidade. Vamos tentar passar o próximo vídeo.
estamos hoje vivendo um domínio de moradores de rua e dentro do geral, moradores de rua, nós temos volume máximo. Nós temos os alcoolistas, temos os envolvidos com drogadição, temos os traficantes. Então, nós temos aí a Yoshi, que é uma grande construtora aqui do Paraná. Ela ofereceu 400 vagas de emprego para moradores de rua, inclusive. Mas tem que trabalhar, tem que levantar. Aí a Fundação de Ação Social, ela ofertava, então, para o morador sair da rua, ofertava local para ele ficar por 30 dias, o sustento dele por 30 dias até ele receber o primeiro salário, dava todo o suporte e estrutura. Não preencheu 10% das vagas. Se é que tem alguém ainda trabalhando lá agora, então eu comentei há pouco, né, que a fé e o trabalho juntos, sem o trabalho não muda as coisas. Então você vê que é aquelas pessoas que querem, na verdade, não ter o trabalho. Dizem que a população curitibana é muito fria, mas não é. Porque os moradores de rua recebem, escolhem o que desejam e o que não desejam. Deixam marmitas sendo jogadas fora porque eles chegou uma sopa melhor, um alimento melhor. Tem muitas opções. E isso, inclusive, proliferou tanto a quantidade de moradores de rua, pastor, que nós hoje somos a 6ª capital no Brasil com maiores moradores de rua. Deu para entender o exemplo? Pessoas necessitadas, que usam drogas, alcoolistas, morador de rua, quem passa fome. O morador de rua que passa fome. 400 empregos. Devia ter casa, comida, trabalho, tudo para ele, um mês, até ter o primeiro salário, começar a tomar conta da vida dele. 400 empregos, menos de 10% preenchido. Isso que foram levar para eles, oferecer, está aqui, está ali, não foi uma coisa assim, levada ao vento. Foi mostrado, vocês vão ficar aqui, vocês vão morar aqui, vocês vão se alimentar, vocês vão ter água, vão ter luz, entende? Vocês vão ter roupa, vão ter tudo lavado. Está tudo pronto para você. Não deu 10% de vaga preenchida. E é como ela fala, não sei se ainda tem alguém lá. E o comentário dela é triste, né? Porque ela fala que os negros são preguiçosos, não quer trabalhar, nem tem fé. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Simplesmente, o cérebro deles não tem a capacidade de controlar suas ações para que eles se tornem produtivos. As vias neurológicas do autocontrole que a pessoa tem para que ela vença alguma dificuldade está destruído. Não é falta de boa vontade, é incapacidade neurológica que a pessoa tem. Não adianta você querer dar se ele não tem condição de fazer. Se eu dou para uma pessoa que não tem condição de fazer, o nome disso chama-se de crueldade. Eu vou aumentar mais ainda o desamparo aprendido dele. Eu vou dizer, está aqui, ó, mais uma coisa que você não consegue fazer, você é um zero à esquerda, você não presta para nada, está entendendo? É assim que essas pessoas se sentem. É porque você não conversa com as pessoas que têm essa dificuldade, como a gente conversa quando chega no nosso consultório, sabe? Pessoas que têm seus vícios são dependentes de vícios, entende? É a mesma coisa da pessoa que passa por uso de álcool, uso de droga, é tudo a mesma coisa. Você tem que começar do básico, mostrar para ele, olha, você tem capacidade para você levantar e lavar sua roupa. Mostra tudo. Isso é uma ação que você está fazendo. Porque nem interesse para lavar a roupa eles têm. Vive lá sujo, de grude. Entende? Se der uma roupa limpa para ele vai aceitar, como ela falou aqui, da marmita. Entende? Tem uma comida melhor, despreza melhor, tem uma comida melhor. Entende? Tem uma roupa nova, então ele joga aquela outra que está usando para lá, nem toma banho e veste a roupa nova. Entende? É assim que funciona. Ele não tem a capacidade de pensar, puxa, eu posso ter duas roupas, né? Eu vou lavar ela, vou usar outra, vou tomar um banho, agora vou vestir uma roupa limpa. Não! Ele não consegue processar isso, gente. Não consegue. Você
que ir para casa de uma pessoa dessa e mostrar para ela e fazer junto com ela para que ela aprenda, a que ela tenha algum controle sobre a ação dela. Isso sim é beneficência. Isso sim é caridade. É aí que está o lado moral que a gente fala que é tão importante. E que a experiência de neurociência mostra que é aí que está o controle das suas ações, que a pessoa vai ser vencido à medida que ele for fazendo continuadamente, até que ele se sinta e você dê condição para que ele tenha uma profissão. Você não pode ir para a casa dele fazer isso? Vai lá, faz. Não quer fazer caridade? Vai lá. Conversa com ele. Mostra para a mulher como deve tratar as crianças, como deve tomar banho, como deve escovar um dedo, como deve ter higiene, ter no seu dia a dia. Vai lá. Isso é vencer dificuldades. E não você ficar iludindo. Não, eu te dou uma sopinha aqui, uma comidinha aqui e fiz minha caridade. Não, você quando faz isso, você está reforçando nele esse sentimento de sofrimento que ele está passando, de desamparo aprendido. Então o nome daquilo que você está falando que é caridade, nem assistencialismo é. Você pode até encarar como sendo que está botando alguma comida no estômago dele, entende? Mas, pelo amor de Deus, do ponto de vista humanitário, e agora não estou falando de espiritual, é humanitário, civilizatório. Porque isso é trabalho de neurociência que está ganhando os 4 cantos do mundo aí, está entendendo? Nem isso você está fazendo. Nem do ponto de vista civilizatório. E agora, como é que fica? Então, quando a gente vem e fala alguma coisa, quando a gente bota a cara a tapa, como eu estou botando a minha aqui, eu não estou botando para falar coisa que eu não estou conhecendo, não. Eu estou botando porque eu conheço. E estou assumindo. E eu sempre falei para vocês, tudo que eu falo eu trago referência. Está aqui as referências que eu estou dando. Aí eu pergunto para vocês, onde é que está a referência do que vocês estão fazendo? É no que você acha? O universo de cada um se restringe ao conhecimento que cada um tem. Aquilo que ele não conhece não existe para ele. Mas não é porque não existe para ele que ele não faça parte da verdade que está ao nosso alcance. Então vamos parar, pensar e refletir no que a gente está fazendo. Que tipo de crianças nós estamos dizendo que estamos amparando, e que nós, no lugar de estar amparando, nós estamos reforçando nela uma doença grave do ponto de vista do neurobioquímico. Que cada um reflita, mas reflita muito bem, sabe? Porque eu vou te falar uma coisa. Aquilo que a gente está fazendo de mal feito, aquilo que a gente está fazendo para exaltar nosso ego, e a gente está fazendo isso muitas vezes em detrimento da qualidade de vida do outro, fica tranquilo. Porque na próxima encarnação você vai ser esse outro. Deu a entender o que eu estou falando? É a mesma coisa que as pessoas falam daquela briga lá em Israel e Palestina. Numa encarnação ele está do lado de Israel, na outra encarnação ele está na Palestina. Até não aprender, sabe? Passando pelas mesmas situações em opostos, para saber dar valor da coisa. Do mesmo jeito somos nós. Quando eu uso de algo que vai elevar meu narcisismo, ou abuso de poder e de dinheiro, ou mesmo do ponto de vista da degradação sexual, fica tranquilo, porque na próxima encarnação você vai ser aquele que você prejudicou no seu narcisismo. Você vai ser aquele que você prejudicou com o seu abuso de poder. Você vai ser aquele que usou o nome de Deus, o que é santo, para fazer coisas erradas, achando na sua mesmice que você estava fazendo coisa certa. Então, quando eu falo para vocês que a gente estudar algo
que diz respeito a uma pessoa é muito bom. É o que a gente faz no estudo de quarta-feira. É gostoso, é descontraído, porque você vê pessoas que estão querendo aprender alguma coisa. Todos querem aprender alguma coisa. Mas quando a gente está falando, como fala na quinta-feira, que diz respeito a um movimento que envolve várias pessoas e que a maioria dessas pessoas não querem entender a coisa, a situação fica um pouco mais difícil. Mas não porque não é mais difícil que a gente não vai fazer, a gente vai continuar fazendo. Sabe? Então cuidado, muito cuidado, para que em nome dessa palavra santa e bela chamada caridade, a gente não esteja causando muito mal para os nossos irmãos. Beneficência é isso. É o primeiro passo. Primeiro lado moral. Está passando fome? Ensine que ele é digno de ter uma ação para ir em busca de satisfazer seu estômago. Tem uma mensagem no livro dos Espíritos, São Vicente de Paulo, a respeito de esmola. Gente, aquela mensagem é de arrepiar o coração. Porque ela mostra, do ponto de vista filosófico, isso que a gente viu do ponto de vista civil. Ele fala que a verdadeira caridade não é você dar esmola àquele que está passando fome, mas você ir em busca daquele que pode passar fome, para que ele não perca a sua dignidade. Porque quando a gente fala perda de dignidade, é ele não saber dar valor nem ao ser humano que ele é. É o que acontece no desamparo aprendido. Ele fica com aquela sensação de sofrimento e estressado o tempo todo. Por quê? Porque ele passou por vários traumas na vida dele, em que ele procurou, batalhou, correu atrás e não se abriu nenhuma porta. Será que a gente está procurando fazer esse movimento preventivo que São Vicente de Paulo pede para a gente? Porque é isso que está ao nosso alcance. E atrás daqueles irmãos que estão passando por necessidade e muitas vezes tem sua dignidade íntegra. Seu sistema neurobiológico ainda está funcionando, mas está chegando num grau de tensão tal que para ele entrar no desamparo aprendido falta uma gota d'água. Estamos indo atrás desses, que a gente sabe que está passando necessidade, para que não caia nessa situação tão degradante. Isso sim é beneficência. É assim que a gente deve fazer. Igual o exemplo que a gente tem da mãe que acolhia seu filho e ia na casa dos necessitados levando as coisas. E levava para aquela mãe e dizia, quando o esposo sair do hospital, você vai estar com sua vida regularizada, vai ser bom para você, vai voltar tudo ao normal. Ela estava levando comida para aqueles que tinham fome, para que eles não entrassem no desamparo aprendido. Então é um exemplo do teu evangelho. E o que você está fazendo com esse exemplo? Está achando que está fazendo caridade só levando uma comidinha no domingo, na terça e na quinta? E os outros dias da semana, já que é tão importante isso? Ele não passa fome nem na segunda, nem na quarta, nem na sexta, nem no sábado? Não passa? É só no domingo, na terça e na quinta? Está na hora de pensar melhor. Está na hora de refletir. E tem mais, sabe? É uma coisa muito interessante nesses trabalhinhos de amparo aprendido. A resistência de você entrar no desamparo não é igual para as mesmas pessoas. Tem pessoas que, passando pela experiência 10 vezes, já entram no desamparo aprendido. Tem pessoas que vai aumentar 1000 vezes. Então você não sabe que aquela pessoa que está entrando em dificuldade, qual a resistência que ela tem diante do sofrimento. Não pensa você que ela vai ter muito, não, porque é o que eu estou te falando, às vezes 4, 5 experiências, a pessoa já não tem resistência moral, ela já traz um pouco de desamparo em relação às encarnações anteriores, ela já entra naquela situação. E eu já falei isso para vocês e torno a repetir, para que você não pense que isso aí é uma ocupação mental nossa, sabe? Tem pessoas que têm uma sensibilidade tão grande à droga dependência, que às vezes usando uma vez só,
já fica dependente da droga. Graças a Deus hoje não existe mais, mas quando eu me formei tinha um remédio chamado Dolantina, não existe mais essas coisas. Mas era um derivado de morfina, entende? Que a gente usava muito para dor. E uma coisa era assustadora, porque às vezes a pessoa usava uma vez, virava as ideias da pessoa, ela ficava extremamente dependente. Ela inventava dor de tudo que é canto para tomar aquela injeção de novo. Você fazia outro remédio, não, isso não passa, estou morrendo, eu quero dor. Era aquele remédio que ela queria. Então a resistência a você entrar na drogadição, ela é pessoal, é de cada um. É igual o uso de canabidiol. Já está todo mundo falando de canabidiol. Canabidiol é um dos remédios que ele é dose pessoal para cada um. Entende? Você começa com 5 mg, vai aumentando toda semana, até ver a dose de cada um. Entende? É a mesma coisa do desamparo clínico. Às vezes, 5, 6 experiências, a pessoa desaba. Eu vou dar só um exemplo para terminar. Quantas vezes você não vê a pessoa fazer vestibular 3 vezes e desistir? Foram só 3 vezes. Ele desistiu. Tem gente que vai 10 e está lá lutando. Então, esse negócio de passar fome, às vezes, uma semana, 2 semanas, já pode desencadear uma desamparo clínico. Então, vocês peguem essas experiências que a gente está trazendo em consciência, para que vocês entendam quando a gente pede para que se analise bem o que está sendo feito dentro da nossa casa espírita. Muita paz a todos. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela-guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que nos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, ao bondade, ao beleza, ao perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até nós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade para as nossas almas o espelho que se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu nome, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor.